Fala, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Turma, hoje nós vamos aprender uma coisa muito legal. Nós vamos aprender a fazer esse card, esse slide de card aqui, com recursos HTML e CSS apenas. Nós vamos aprender a criar com Shield, nós vamos entender o Shield, nós vamos entender propriedades, variáveis de CSS, coisas que vai enriquecer mais ainda os nossos projetos com CSS. Então, eu vou trazer também referências de sites, então fica aí, não deixa de comentar, curtir, seguir a página para você receber mais conteúdos aí sobre HTML, CSS, React, tudo do mundo da programação web. Fechou? Então, bora lá construir esse projeto. Eu vou diminuir esse projeto aqui, vou deixar ele aqui para a gente ter ele como base, ok? Vou vir aqui em alunos e YouTube, vou criar uma nova pasta chamando de card slide, tá bem? E agora, basta eu vir aqui no Visual Studio Code, eu vou abrir aqui um novo projeto, deixa eu abrir aqui um novo projeto, legal? Desse novo projeto, eu vou abrir aqui uma pastinha que a gente acabou de criar lá no YouTube. Então, vou vir aqui selecionar Card Slide e pronto. É daqui que o nosso projeto começa. Legal? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o index.html, né? O início de tudo. Deixa eu aumentar um pouco a tela para ficar melhor a visualização. Então, o index.html é o início de tudo e já vou criar aqui o arquivo style.css, que será o nosso arquivo de estilização. Então, vou minimizar esses dois. Quer dizer, aqui agora já posso até fechar aqui o Visual Studio Code, porque eu vou trabalhar apenas nesses dois únicos arquivos. E vou colocar um ponto de exclamação e dar um Enter e a gente vê que ele já constrói o HTML todo para a gente. Então, a partir disso, eu vou colocar aqui card slide, vou colocar assim, e já vou vincular o nosso CSS com o nosso arquivo HTML, ou seja, eu vou linkar esses dois itens para que eles fiquem, um enxergue o outro, ok? Então, eu vou fazer assim, com link rel, para dizer que esse arquivo é do tipo style sheet, ou seja, uma folha de estilo, e um href para falar qual que é o arquivo que eu estou vinculando. E eu vou dizer que é o style.css. Legal? Salvei. Agora, eu tenho aqui, eu vou até minimizar o recurso aqui também do Visual Studio Code, que esse daqui é o nossa orientação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em Go Live. Como eu já disse em outros vídeos, o Go Live é um plugin que faz com que quando a gente salva qualquer coisa aqui, ele já renderiza automaticamente lá no nosso projeto. Então, por isso que quando eu coloco aqui o H1, por exemplo, salve, olha lá, eu salvo, eu nem precisei dar refresh na página, ele já atualizou o que nós temos aqui. Legal? Então, o que eu vou fazer? Esse Go Live que foi rodado aqui, ele se chama Server, deixa eu lembrar o nome dele, cadê? Live Server, ok? Esse Live Server é o que isso faz isso acontecer. Legal? Então, ele gera um pequeno servidorzinho aqui dentro do nosso projeto e faz esse projeto rodar em tempo real, assim que a gente salva as coisas aqui para a gente ver. Assim que eu salvei, vem em tempo real ali o que está sendo feito. Legal? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever div e quando eu coloco ponto, esse caractere de ponto, ele é a classe do CSS. O Visual Studio Code, ele entende que esse ponto é a classe do CSS. Então, se eu colocar, por exemplo, div container e der um enter, olha só, ele já constrói a tag junto com a classe. Deixa eu minimizar de novo isso daqui. Legal? Então, essa vai ser a primeira estrutura. Vou colocar uma outra estrutura aqui, que vai ser a estrutura div.tabs, que será aquelas tabs que nós vamos ficar clicando. E dentro dessa div tabs, eu vou construir um input. E quando, olha só, ele até me indica para dizer qual será o tipo do input. Então, quando eu coloco dois pontinhos, ele é para dizer qual é o tipo desse input. Então, se eu colocar dois pontos, eu vou dizer que esse input é do tipo radio, do tipo rádio. E agora eu vou colocar um nome desse input, vou colocar group. Está vendo aqui que tem um pipeline verde? Esse pipeline quer dizer qual será a próxima ação que eu devo implementar. Então, quando a gente está programando, a gente tenta ao máximo não tirar a mão do mouse, não colocar a mão no mouse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um tab e olha para onde ele foi. Justamente para aquele lugar onde estava a pipeline verde. E esse ID aqui eu vou colocar home. Vou construir outro input do tipo radio, com o nome grupo também, e esse ID aqui vai ser about, sobre. Olha só, eu não preciso vir também até o final para dar Enter.
eu já vou explicar ali o que eu faço. Ó, vou colocar um radio aqui, vou colocar o name group e o ID settings. Então, quando eu estou na metade do item e quero ir para a linha de baixo sem ter que vir até aqui, o que eu posso fazer? Segurar o Ctrl, dar um Enter e olha para onde ele foi. Para a linha de baixo também. Então, eu vou utilizar muito dessa maneira, não achem estranho, ok? Vou colocar outro input aqui do tipo a radio com o name group e o ID desse daqui vai ser security, ou seja, segurança, algo do tipo assim. Legal? E aqui dentro eu vou colocar para cada rádio desse, para cada radio desse, eu vou até colocar esse aqui a priori, sempre que alguém entrar na página, ele já está checado. Vou salvar. E olha só, ele já está checado por padrão, tá bem? E para cada radio desse, eu vou colocar uma div aqui com um ponto ícone, que vai ser a classe ícone. E eu vou colocar uma label, e dentro dessa label eu vou colocar um for para cada um. E eu vou colocar o mesmo for que é daqui. Então, eu segurei aqui, estou segurando o Alt agora para selecionar os demais, Ctrl C e Ctrl V. Legal. Dentro desse label, eu vou colocar um ícone. E para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Ionic Icons, exato? E ele está na versão 7, então eu vou clicar aqui em Usage, ou seja, o modo de utilização, e não vou fazer nenhuma instalação com npm ou algo do tipo, simplesmente vou utilizar o script de CDN, ok? O link CDN que vincula o meu arquivo a ele, e simplesmente colar ele aqui. Agora, para utilizar o ícone aqui dentro é muito fácil. Eu vou vir aqui no Icons e vou pesquisar o ícone Home, por exemplo. Home Outline. Olha, vou pegar esse ícone e ele me fala aqui como que eu posso utilizar ele. Então, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no Home, dar um Ctrl V. Eu vou vir aqui pesquisar outro que será o Person. Legal. Eu vou utilizar esse Person aqui, ó, Person Outline. Ctrl C, Ctrl V. Vou vir, esse script faz com que ele vincule o meu projeto com o Ionic. É a mesma coisa como se eu estivesse utilizando aqui o arquivo de CSS, que eu vinculo ao meu arquivo de CSS. E agora eu estou vinculando ao Ionic externamente. Então, por isso que ele me permite utilizar essa tag com o nome do ícone que eu quero. E o próximo ícone vai ser de Settings. Vou pegar esse daqui, certinho. Vou copiar ele. Olha, quando eu clico ele já copia tudo, na verdade, nem precisa eu ficar selecionando ali. Pronto. E o outro vai ser de Lockage. Deixa eu ver esse, vou pegar esse, Closed. Legal. Vou colocar aqui. Bacana. Salvei. Feito isso agora, o que eu vou fazer? Debaixo desse ícone, eu vou construir outra estrutura. Vou construir a estrutura div.content. Mas, por enquanto, eu não vou colocar nada aqui dentro, só para a gente construir tudo no CSS e depois, de fato, a gente vem para aqui, para esse ícone. Então, vou minimizar e olha ali, já está os ícones ali. Eu vou aumentar tudo, vou fazer ficar grande, mas já está aqui os ícones pequenininhos junto com o Rail. E eu já vou fazer a estilização desse projeto para gente conseguir aumentar, expandir, colocar cor, fazer aquela estilização toda com bastante propriedade CSS. O que eu gosto muito para não ficar, o que eu gosto muito de fazer para não ficar uma fonte ruim, eu gosto de vir aqui no Google Fontes e pesquisar a fonte Poppins. Eu gosto muito dessa fonte e a Titilium. Eu vou utilizar a Poppins aqui, ou então já utilizei muito a Poppins, vou utilizar a Titilium Web. Vou utilizar essa agora. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa bag, nessa mochilinha aqui, nessa sacolinha, e ele fala que não tem eu não selecionei nenhuma fonte. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar a fonte aqui 300, a fonte 400, a fonte 600, a fonte 700 também, que é a Bold. Pronto. Quando eu coloco isso, quando eu seleciono elas, ele coloca essas fontes dentro do pacote do Google, dentro da sacolinha. E aí ele consegue construir aqui o import, olha, que tem a tag style, ele constrói qual que será o URL que ele vai buscar essas fontes. Ele fala que vai lá no Google, buscar a fonte Titilium Web para poder utilizar essas variáveis, a 300, a 400, a 600 e a 700. Então, como eu já tenho o meu arquivo CSS, eu não preciso da tag. Então, eu vou copiar só o import e colar ele aqui. Para quebrar a visualização, eu vou vir aqui em View, Road Wrap, só para a gente não acontecer aquele scroll, tá bem? Para a gente conseguir visualizar melhor aqui. Vou salvar, vou fechar aqui
o Google Fonts, vou minimizar. Ainda a gente não consegue visualizar essa fonte funcionando, mas o que eu vou fazer? Por padrão, em todo o meu projeto, por padrão, o browser ele tem um padding e um margem. O padding interno e o margem externo. É o espaçamento. Então, para fazer isso, para ele não ter, ou seja, eu vou utilizar os meus próprios padrões, deixa que eu trabalho com o margem e o padding, eu vou fazer o seguinte, olha, o margem eu vou colocar 0 e olha, já grudou ali. E o padding também eu vou colocar 0. Para pegar os padrões da minha formatação e não o padrão do browser. Então, por isso que aqui eu também coloco um box sizing chamado border box, para garantir que tudo isso vai ser uma caixa de coisas que eu vou fazer ali dentro, ok? E agora eu vou colocar o font family, falando que eu vou utilizar a Titilium Web. E se ele não encontrar Titilium Web, se por exemplo, algum momento a pessoa, o utilizador, não tiver acesso à internet, ele não vai conseguir buscar isso aqui externamente. O ícone também não. Mas eu estou garantindo que se ele não conseguir visualizar isso, ele vai buscar a sans serif, ok? Agora, vou salvar. Olha, o projeto não teve nada de diferente ainda. O que eu vou fazer agora é construir um root. Esse root aqui com esses dois pontinhos é para definir quais serão as coisas padrões de variáveis do CSS. E uma que eu vou declarar aqui será uma CLR, que eu vou colocar, por exemplo, um radial. Isso aqui é uma variável dentro do CSS. E aqui eu estou dizendo que essa variável color é do tipo vermelho. E para buscar essa cor, que é igual a gente tem aqui, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui o UI Gradientes e pegar qualquer cor. Por exemplo, eu vou pegar uma cor aqui, eu gosto de vir aqui nos roxos e vou pegar esse expresso aqui, ó. Vou pegar esse expresso. Vou pegar essa primeira cor, vou deixar esse gradientes aqui na página aberto, que depois eu volto nela para pegar essa segunda cor. Mas por padrão, a minha variável vai ser essa primeira aqui. Então, eu vou colocar ela aqui, vou salvar, e essa variável vai ficar no CSS ali. E vai ficar disponível para mim conseguir utilizar ela em outros lugares. E eu já vou mostrar como que a gente vai utilizar isso no CSS. Agora, o que eu vou fazer? No body, no card como um todo, eu vou fazer um display flex. Para que serve o display flex? Para flexibilizar todos os itens que estiver aqui dentro. O script não, mas todos os itens como um container. Se eu tivesse outros, ele também flexibilizava esses outros itens. E ele só flexibiliza a primeiro nível, ou seja, só os seus filhos e não os seus netos, assim dizendo, ok? Então ele só flexibiliza esses itens. E quando a gente faz o display flex, ele libera mais duas propriedades. Uma é o align items, para poder fazer o quê? Alinhar as coisas na vertical, e o justify content center, para alinhar as coisas na horizontal. Então já foi para o meio ali, ficou tudo certinho, mas ele não conseguiu flexibilizar na horizontal da minha página inteira, porque eu preciso dizer qual que é a altura da minha página. Ele sabe que a largura é 100%, é o width, mas a altura eu vou trabalhar com 100 VH, ou seja, 100 VH sem de ver heights, ou seja, daqui até aqui é o tamanho da tela de uma pessoa. 100% de altura nem sempre será o mesmo tanto, ok? Por isso que a gente não coloca 100%. Por exemplo, não é 100% do tamanho do celular, não é 100% de um computador. Então, por isso que a gente coloca 100 VH, 100 Vhz, ok? E o background aqui, eu vou colocar uma cor 222. Pronto, salvei. Olha, se eu tirar esse min height aqui, ele pega o background todo em referência a outro, mas ali ele volta lá para cima, tá bem? Então, eu coloquei aqui certinho. Agora, a gente tem aqui o container. Então, eu vou estilizar o container agora. E para estilizar o container, vocês viram que quando eu construí a div aqui com a classe container, assim, por exemplo, e dei um enter, ele já sabe que esse ponto, esse caractere, era de classe. Então, para estilizar classe no CSS, nós vamos utilizar o ponto também. Então, eu estou estilizando a classe que contiver container. Legal? E vou colocar um position aqui chamado relative. Esse position relative ele libera 4 propriedades: o top, o bottom, o left e o right. Direita, cima, esquerda, baixo, ok? Então, esse position relative, eu estou dizendo que esse container ele vai ficar relativo
ele vai ter todas as posições que tiverem dentro dele vão ser relativas a ele. Então, quando eu for colocar alguma coisa, por exemplo, no tab, será absoluto, para dizer que esse absoluto está referenciado ao relativo, que é o container. Nós já vamos ver isso e eu já vou colocar tudo bonitinho, tá bem? Então, eu coloquei aqui o relative e vou fazer um display flex nele também, para flexibilizar todos os itens que tiver dentro dele. E aqui, como eu disse, ele libera mais dois, que é o Align Item Center. Eu vou deixar só esse, não necessariamente preciso utilizar o Justify Content. Vou utilizar aqui o Flex Wrap. O que é esse Flex Wrap? Vocês viram que quando eu cliquei aqui em View, eu tinha o Road Wrap? Esse wrap é para quebrar as palavras, porque se eu não tiver esse Road Wrap, olha o que aconteceu. Ele criou aqui uma barra de overflow, essa barrinha de scroll aqui para o lado direito. Quando eu digo road wrap, ou seja, quebra até o máximo de visualização. Então, quando deu o máximo de visualização, ele quebrou a linha, tirando esse scroll daqui. Legal? Isso é o flex wrap. Então, eu vou fazer um width aqui de tamanho de largura de 600 pixels e vou colocar um height também de 400 pixels. Na verdade, esse daqui vai ser 600 pode deixar 600 mesmo. Pronto. Legal. Então, ele já trocou aqui a posição. E agora, eu vou estilizar lá dentro os tabs. Nós tínhamos lá a classe tabs. Coloquei ponto para referenciar a classe. E estou estilizando agora os tabs. E eu vou colocar também um position relative. Ok? Olha, não muda nada. Só eu estou dizendo que todos os itens que estão dentro dele, eu posso colocar uma classe absoluta para que pegue a referência desse daqui. E logo, logo eu vou utilizar, tá bem? Só mais um pouquinho. E o width aqui eu vou colocar 80 pixels e vou utilizar aqui um padding. E esse padding aqui, eu vou fazer o seguinte, olha. Esse padding aqui eu vou dizer que é 40 pixels de altura, vou salvar, olha, 40 pixels de altura e 0 de largura, ok? Então, quando eu coloco dessa maneira, eu acho que eu pensei até errado, mas eu acho que é não, deixa eu até me perdi agora. Deixa eu ver aqui. 0 pixels, 0 pixels. Eu não estou lembrado se é largura ou altura, mas eu acho que é. Primeiro a largura e depois a altura. É até bom isso ter acontecido quando eu me perco assim das coisas. Eu venho aqui nesse site aqui do MDN, que ele tem várias documentações de coisas interessantíssimas. Olha só, ele está dizendo aqui 10% de altura e 0 de largura. Tá vendo? Não pegou nada de largura, mas pegou 10% de altura. Então estava certinho. 40 pixels de altura e 0 de largura. Legal? Então eu utilizo muito esse site também para tirar dúvidas, para ver se a documentação bate com o que eu estou pensando. Legal? Dentro do Tabs eu vou fazer uma estilização na tags input. Então isso aqui é mais uma hierarquia, tá bem? O Tabs é o pai, o input são os filhos e eu estou estilizando esses inputs aqui e não outros, apenas o que está dentro do Tabs. Legal? Então agora, para estilizar ele, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um appearance aqui de none, ou seja, a aparência dele vai sumir. O input que tem o radial, eu estou dizendo que a aparência dele vai sumir. Olha só, o none invisible, está invisível ali, ok? E vou dizer também que ele vai ter um display none. O display none também faz, de fato, sumir o item. Enquanto o appearance é visual, ou seja, vocês viram que quando não tinha um display flex, ele aqui está movimentando de lugar, porque o appearance só deixa visualmente, só some visualmente, mas ele continua a tag lá. Já o display none não. O display none ele faz realmente sumir, tira do HTML o input dali, ok? Então, por isso que eu estou utilizando os dois, para garantir que ele realmente não esteja ali. Agora, lá dentro do Tabs, eu tenho o ícon, ok? E vou estilizar esses ícons que estão lá dentro, que é aquele ícone que a gente utilizou do Ionic, tá bem? Vou colocar um position também relative, vou utilizar o position relative, vou colocar um display flex e vou colocar também um flex direction. Por que eu vou colocar um flex direction? Para dizer a direção em que esses itens aqui eles vão ficar. Se eu colocar row, não vai mudar nada porque eles estão em linha, estão todos em linha. Mas, se eu dizer column, eu estou dizendo o seguinte, se eu colocar column, eu estou dizendo o seguinte, olha, toda a direção desses itens vão ficar em coluna. E olha, certinho, agora todos ficaram
em coluna. Legal? Agora vamos estilizar as labels que estão dentro da tab, que estão dentro do ícone, que lá tem a label. Quer dizer, não necessariamente dentro... exato, olha. Dentro do ícone que tem a label, ok? Vou abrir e fechar aqui. Pronto. E agora, para estilizar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar um width para aumentar a largura e vou também aumentar a largura com 80 pixels. Isso quer dizer que eu estou construindo um box. Então, um quadradinho certinho. Nós já vamos colocar a cor nele e vocês já vão ver como que ele está um quadrado corretinho, tá bem? Então, 80 de largura e 80 de altura. Vou colocar aqui um text align para falar o seguinte, olha, todo esse texto vai ficar centralizado, tá bem? Todos os textos que tiverem ali vão ficar centralizados. Esse line height aqui, vou explicar ele melhor. Olha, vou colocar só 90 pixels aqui e vou explicar esse line height. Esse line height quer dizer o espaçamento entre as letras. Eu vou vir aqui no Figma, por exemplo, e vou colocar um texto aqui ó, chamado Code School, e vou colocar aqui também programação, HTML, pronto, apenas esses. Quando as letras estão bem grudadinhas, tá vendo? O line height, o que ele faz? Ele faz aumentar o espaçamento entre as letras. E eu coloquei 90 pixels, então quer dizer que ele vai ter esse espaçamento entre eles, tá bem? Isso é a propriedade line height. Agora, depois desse line height, eu vou colocar um font size. Esse font size é para aumentar a largura da letra. Então, eu vou colocar 2EM. Simon, por que você não utilizou... E olha, deixa eu tirar ele aqui de novo. O espaçamento entre eles de 90 existe. E o font size 2EM aqui, para poder aumentar. Esse 2EM, por que eu não coloquei pixels? Porque esse 2EM ele pega, olha, ficou pequenininho. Se eu colocar 20, se eu colocar 28, ele vai aumentando. Mas o 2EM, ele é relacionado à hierarquia do seu pai, ok? Então, ele, como filho, está pegando o tamanho da letra do seu pai, tá bem? Então, e tem o RAM também. Depois eu explico melhor a diferença entre o RAM e o RAM, tá bem? Eu faço um vídeo disso. Deixa aqui o comentário se você quer vídeo sobre o RAM e o RAM. E eu vou colocar um color aqui chamado FFF, que é um branco, um color branco, ou seja, estou traduzindo que o ícone ele vai ter uma cor branca. Vou colocar uma opacidade aqui de 0,25, onde 1 é o máximo, tá bem? E 0 é some, mas e 0,5 é a metade e 0,25 é a metade da metade. Vou colocar uma transition aqui, uma transição, porque eu não quero que quando clicar ficar aquela coisa bruta. Então eu vou colocar uma transição de 0,5 segundos. Olha ali, ele já sai do extremo zero de opacidade para o 0,25, um pouquinho aqui já de transição, tá bem? Na hora que eu salvar aqui, a gente vai ver isso de novo. Vou colocar um cursor. Olha, quando eu passo o mouse aqui em cima, o mouse permanece com essa setinha. E esse cursor pointer garante com que esse mouse ele vai trocar o mouse. Olha, passei o mouse, tá vendo? Como que eu descubro quais são os cursores que existem? Além de eu poder consultar naquele site CDN, aquele site MDN que a gente viu, eu posso inspecionar esse elemento e aqui dentro, quando eu venho dentro do ícone que eu estilizei, que é essa label que tem cursor pointer, eu clicar aqui e apagar, olha só todas as opções que ele me dá. Eu vou utilizar aqui, eu tenho o Alt, tenho o None, tenho o No Drop, tenho o Not Allowed, vou clicar aqui no Not Allowed, vou dar um Enter e olha só, é como se tivesse bloqueado esses itens, ok? Então, basta ali você escolhendo, cursor pointer, basta ali você escolhendo para você ver qual que é o melhor que você quer utilizar para o caso de vocês, ok? Nesse caso aqui, estou utilizando o cursor pointer que eu quero aparecer como se estivesse clicando, legal? Vou fechar isso, vou diminuir isso daqui, bacana. Então, eu vou colocar o z-index aqui igual a 2. Para que serve o z-index? O z-index ele é o seguinte, olha, eu tenho aqui um item, ok? E eu tenho aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Olha, eu tenho dois boxes, o box 1 e o box 2. O Z é a dimensão de profundidade. O X é na horizontal, o Y na vertical e o Z é de profundidade. É como se, olha, eu vou trocar esse 2 aqui para pretinho. Vou colocar o box dele preto. Pronto. Então, eu tenho um card cinza e um card preto. Na hierarquia de proporção, um está atrás do outro.
o 1 está na frente do 2. Quando eu falo que o 2 vai vir para frente, é na dimensão z, z-index, eu estou trocando a posição deles. Então, eu estou dizendo que o z-index vai fazer isso aqui, ó, puff. Eu estou garantindo que o 2 está sobreposto a 1. Então, por isso que eu estou colocando o z de terceira dimensão na posição 2, porque eu já vou colocar um z-index em outro lugar. Então, agora, vou salvar, vamos ver como está ficando o projeto. Legal, bacaninha, tudo certinho até aqui. Agora, o que eu vou fazer? Dentro do tabs, eu tenho aqueles input. E para aqueles input, eu tenho uma propriedade que quando eu coloco dois pontos, eu tenho uma propriedade nth tilde. Ou seja, o que é tilde? Qual é a criança que eu quero estilizar? Qual é a criança exata que eu estou pegando? E eu quero que quando ela estiver checada, na propriedade checada, eu vou fazer acontecer alguma coisa dentro do icon, label, dois pontos, nth shield, outra criança. Então, se eu colocar aqui o item 1, por exemplo, e vou abrir aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando quando o checked 1 estiver checado, ele vai fazer dentro do icon, na posição label 1, que é essa criança aqui, essa primeira criança, ele vai estilizar essa. E se eu quisesse a 2, então vou copiar tudo isso daqui, vou copiar isso aqui, e se eu quisesse a 2, então eu faria isso. Ou seja, quando o input 2 estiver checado, eu vou estilizar o input, o label do tipo 2. Então, é para isso que serve esse nth-shield, para escolher exatamente quem eu quero e quando ele estiver com a propriedade checked, ok? Vou eliminar aqui, já vou mostrar isso agora. Eu simplesmente vou colocar uma opacidade igual a 1. E olha o que aconteceu. Justamente quando o item 1 estava checado, ele estilizou o 2. O label, o seu primeiro filho, 1. Se eu colocar aqui 2, o item 2, ele não está checado. Então, logo, ele não faz essa estilização para o filho 2. Então, o que a gente pode fazer nesse caso aqui? Ou então, se eu viesse, agora sim, se eu viesse aqui e trocasse aqui para checked, olha, ele tá. Mas se esse aqui tiver checked, ele não sabe o que tem que fazer, porque ele não tem essa propriedade de estilização no filho 1, só no filho 2. Vou voltar isso aqui para cá, vou voltar aqui para 1. Então, o que a gente faz? O que a gente faz? Para poder falar com ele assim, olha, você vai estilizar, além desse, faz o seguinte, vou colocar uma vírgula aqui dizendo, para além desse, se houver também no 2, faça para o 2, ok? Então, agora, se eu clicar no 2, olha lá, ele está fazendo a transição. Se eu clicar no 3, não tem essa informação, não tem essa estilização. Então, basta eu dizer vírgula, Ctrl+C, Ctrl+V, e falar com ele assim, opa, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V ali demais. E agora, se eu falar com ele assim, olha, no item 3, faça a mesma coisa. E também faça, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para o item 4. Então, é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para ele que ele vai fazer essa estilização nesses itens, quando estiver checado. Vou salvar. Opa, deixa eu dar um espaço aqui. Eu dei espaço, mas minha formatação atrapalhou. Só para a gente ver aqui melhor. Então, olha só. Agora, quando eu clico nos itens, ele está colocando a opacidade igual a 1. E onde que ele está colocando a opacidade nos outros diferente? Olha só. Está aqui, ó. Eu coloquei a opacidade nesses ícones. Opa. Coloquei a opacidade nesses ícones de 0,25 em todos. Mas só quando eles estiver checado, naquele item, daquele terceiro item do label, eu estou colocando a opacity 1. E olha lá, agora já está fazendo bonitinho. Legal? Dentro desse ícone, dentro desses itens todo, eu vou colocar aqui mais uma propriedade aqui. Dentro desse label, dentro desse ícone aqui, provavelmente, eu vou colocar aqui uma div indicator. Ela vai servir para indicar, para fazer uma estilização aqui de um quadradinho, desse quadradinho aqui, ó, que eu quero, tá bem? Então, eu vou estilizar esse indicator ali. Então, ponto indicator,
ponto indicator, legal. E vou colocar uma propriedade aqui, position relate. Quer dizer, aqui já não é mais relative, porque agora, olha só, porque agora eu quero que esse indicador, tá vendo que ele está aqui dentro? E eu tenho esse ícone, essa classe ícone aqui, como relative. Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Eu tenho o position dele relative. Então, agora, dentro desse indicator, eu vou dizer um absolute. Para quê? Para que esse indicador ele fique absolutamente relativo a isso. Olha que loucura, como o CSS é muito inteligente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um width de 80 pixels e um height também, de 80 pixels também. Legal? E vou colocar um background color aqui, ó, só um background aqui, e vou dizer o seguinte, olha, nesse background a gente já vai utilizar uma variável. E qual variável? A que a gente criou, chamado color. Então, eu vou pegar essa variável e vou colocar dentro dessa função do CSS var com o nome exatamente que eu coloquei lá no root. Vou salvar e olha a cor que está lá. Se eu vim aqui, passar o mouse em cima e trocar essa cor, por exemplo, para esse rosa aqui e salvar, olha, todo o projeto CSS é alterado com essa variável. Olha que inteligentíssimo. Então, eu vou manter aquela variável, aquela cor roxinha, legal? Aquela cor de ametista aqui, de expresso, na verdade, vou manter ela. E agora, para além, eu vou colocar aqui um z-index igual a 1, para garantir que esse ícone vai ficar sempre em cima do meu quadrado aqui. Olha que loucura. Se eu colocar 0, se eu colocar 3, eu estou garantindo que o box fique na proporção dimensão, na terceira dimensão, eu estou garantindo que o meu box fique em cima do ícone. Então, por isso que eu vou colocar aqui igual a 1, para garantir que o ícone fica por cima do box, aqui na propriedade zIndex. Ok? Então, agora, eu vou colocar um border aqui top. Vou colocar um border top aqui. Na esquerda, um border radius, uma leve abaulada ali, só no top esquerda. Ok? Vou colocar aqui também um border bottom, left radius, para dizer que ele vai colocar uma borda no lado esquerdo, embaixo, bottom left, ok? De 30 pixels também. Olha lá, já ficou legal. Só que quando eu clico ainda não muda esse cardzinho, mas a gente já vai fazer isso logo logo, ok? E vou dizer que ele está muito grosso aqui, e para esse ícone aqui não mudar assim também de cara, eu vou garantir que a transição dele, esse transition, seja 0,1 segundos, o mesmo tanto que é do ícone. Legal? E agora, olha só, eu vou colocar um indicator aqui, before, ou seja, depois dessa indicação, desse indicator, depois dele, vai fazer alguma coisa. Por isso que eu estou colocando esse before, para depois do indicator ele fazer alguma coisa. E eu vou garantir que o que tiver dentro dele não vai ser nada, não vai ter nada. Então, contém alguma coisa depois dele? Não, não contém nada. Por quê? Eu só quero fazer uma leve estilização. Fazendo o quê? Um padding, um position absolute. Eu vou falar que ele também vai ser absoluto em relação ao pi, que não é o indicator, é o icon, ok? É o icon que está relativo. Ele está relativo a ele. Então, eu vou colocar aqui um top de menos 20 pixels. Legal. Lembra que eu disse para vocês que o position libera o top e tal? Então, esse top, menos 20, é para ficar aqui em cima, um pouquinho mais afastado dele. Eu já vou colocar uma cor ali e a gente já vai ver. E ele libera o height também. E o height de direita, vou colocar aqui, height não, né? Right, de direita, de 0 pixels. Legal? E vou colocar um width aqui, de 20 pixels e um height de altura também de 20 pixels. Legal, não mudou nada. Por quê? Porque eu vou colocar um background aqui transparente, a gente já sabe que ele tem um pequeno box ali, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o background transparente e vou colocar aqui para a gente ver que já está funcionando um box shadow. Esse box shadow será como uma sombra do box, ok? Uma sombra do indicator. Então, eu vou colocar 8 pixels, 0 pixels e 8 pixels. Ou seja, aqui é como se fosse a orientação de um relógio, ok? Cima, direita, baixo, esquerda. Tá bem? Então, 8
pixels em cima, 8 à direita, 0 embaixo e 8 à esquerda. Legal? E para além do mais, eu vou falar que a cor desse box, dessa sombra, será de CLR. Exatamente, olha lá o que aconteceu. Ele já colocou aqui aquela borda ali. Mas, para não ficar esse quadrado aqui tão estranho, o que eu vou dizer? Vou falar o seguinte, olha, border, bottom, right, radius de 20 pixels. Eu vou colocar uma borda embaixo, à direita, de 20 pixels. Vou salvar e olha lá, já ficou aqui mais legalzinho. Inclusive, eu vou fazer a mesma coisa agora, só que embaixo. E para dizer que eu vou fazer embaixo, eu não vou fazer um before, vou fazer um after, ou seja, depois de todo o item. Então, o item começando aqui, termina aqui. Então, antes faça isso e depois eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora, em vez de ser um top, eu vou utilizar aqui o bottom. Olha lá, só que ainda ficou o reverso. Então, eu vou trocar aqui de bottom para top também. Vou salvar. Olha lá, já está começando a ficar quase da maneira que eu quero. Porém, esse box Sheldon que está fazendo essa situação aqui, eu vou dizer que é menos 8 pixels. Ou seja, o reverso de todo o item que a gente fez. E agora sim ele já ficou abaulado aqui. Legal? E eu quero agora que quando eu clicar nesses itens, ele venha, esse container, esse indicator, ele venha para esses itens. Então, eu vou utilizar aquela mesma coisa que nós utilizamos aqui em cima. Olha só, no tabs, vou até escrever de novo para a gente não errar. No tabs, quando lá no input eu estiver no primeiro item, na primeira criança, no primeiro children, e ele estiver checked, eu vou fazer alguma coisa dentro do icon, dentro lá tem um indicator. Vou abrir e fechar aqui e vou dizer que no item 1 eu vou dizer que o top é 0. Por isso que eu utilizei lá dentro a posição relativa, porque ele me libera esse item top. Vou garantir que seja 0. Mas eu vou até copiar tudo isso, vou colar aqui. Quando for no 2, quando o item 2 estiver checado, eu vou colocar 25%. Vou salvar e olha que loucura. Olha lá. Agora ele está ficando 25% do topo. Então, basta agora eu fazer isso para o 3 e para o 4. Porém, para o 3 vou colocar 50% e para o 4 vou colocar 75%. 75% por 4. Legal, vamos ver se deu certo? Cliquei aqui, olha lá que lequeira. Ficou top demais. Agora sim, eu quero aquele content, agora sim eu vou colocar dentro aqui a informação que eu quero que fica nesse quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, vou colocar aqui uma div que vai ser content box, vou dar um enter, e dentro desse content box eu vou colocar um H2 de home, que será do home. E dentro dessa div ainda, eu vou colocar uma P com texto. Para ser um texto mais genérico, eu vou pegar aqui um lorem, que é um gerador de texto. Opa, já fiz muita coisinha aqui que já não devia. Vou colocar aqui gerador, gerador, legal. Gerador de texto falso, lorem, beleza. Posso pegar aqui ele está explicando o que significa, mas isso é só um modelo de texto para a gente pegar e copiar, para a gente não ter que ficar pensando no texto, ok? Eu vou copiar mais ou menos aqui até cores laborosita, tá? Aqui tá bem. Pronto. Vou colar ele aqui, vou salvar, bacana. Nesse item aqui também vou colocar um view road wrap para quebrar aqui os itens, bacana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um for aqui também, nessa div, uma propriedade for, para dizer o seguinte, que esse item pertence ao home. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, dizendo que esse item pertence ao, deixa eu ver aqui qual que a gente tinha, ao about. Esse item aqui pertence ao about. E aqui, vou colocar about. Esse item aqui, vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V. Dei o Ctrl+C, Ctrl+V duas vezes, tá bem? Por isso que nós temos 3 about. E eu vou colocar aqui que esse vai ser, não é security, o que a gente tinha ali, acho que era o settings, ok? Settings, exato.
Vou colocar aqui Settings e aqui era o Security, ok? E aqui também, opa, minúsculo. E vou colocar aqui também Security. Legal. Salvei e olha, todo o texto veio aqui para baixo. Tá bem? Mas nós vamos estilizar isso, nós vamos estilizar o content aqui também agora, nós vamos estilizar todo esse container para buscar dali também, ok? Então, para isso, agora eu vou estilizar uma classe content e vou colocar aqui uma propriedade position absolute, para ele ficar absolutamente relativo ao pai dele. Pronto, legal. E vou colocar um top aqui, 0. Vou colocar aqui também, olha lá, o top 0, deixou ele no topo. E vou colocar aqui o left igual a 50 pixels. Olha, dei Enter com Ctrl, por isso que eu não precisei, por isso que quando eu estava aqui ele não desceu o ponto e vírgula. E além do left eu vou colocar aqui o width, a largura dele, o tanto que ele vai ocupar, que será 520 pixels. Opa, 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 opa. E vou colocar também o height de 400 pixels. Legal, olha, já estou garantindo que fique tudo aqui, mas todos estão aparecendo, não se preocupem, a gente já vai mudar daqui a pouquinho. Então, para além do height aqui, eu vou colocar um background color aqui. Na verdade, vou tirar o color, porque o que eu vou fazer? Vou fazer um gradiente, e é agora que eu vou utilizar essa segunda propriedade. Então, eu vou dizer que no linear gradiente, eu vou ter 90 DAG, ok? Esse 90 DAG é que eu estou garantindo que ele vai ficar no ângulo de 90 graus. Então, no ângulo de 90 graus é na horizontal. É como se fosse assim, olha. Eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui no Figma, numa posição na horizontal aqui. Na vertical, na verdade, esse daqui. Se eu vier aqui em prototipo e ver como que é esse linear, olha, ele está 180 degraus, ou seja, 180 de angulação. Então, quando eu coloco esse item, deixa eu voltar para editar essa aqui, quando eu coloco esse item, eu poderia colocar assim também, que serviria de outro ângulo, e nesse ângulo aqui, na horizontal, é 90 graus, ok? Então, vamos ver, vou vir aqui, protótipo, inspect, está muito pequenininho, mas é 90 graus, ok? Então, é essa angulação que eu vou utilizar aqui, 90 graus. Deixa eu voltar aqui, legal? E vou colocar aqui, iniciando da nossa variável traço color, que é aquela variável que está lá em cima, vírgula, eu vou utilizar agora essa segunda aqui, tá bem? Vou fechar isso que eu já... Opa, vou fechar não, porque eu vou utilizar ele daqui a pouco de novo. Vou colocar aqui, bacana, e olha lá, pegou exatamente a cor na angulação de 40. Se eu colocar 180, igual eu mostrei, olha lá, o gradiente pegou daqui até aqui, e 90 eu quero daqui até para cá. Legal? Certinho? E vou colocar um border radius aqui de 20 pixels. Bacana, bacana. Eu estou achando que está pegando um pouco aqui a angulação, mas não faz mal. Tá pegando ali um pouco, mas não faz mal. A gente já vai estilizar isso também. Ok? O que eu vou dizer? Dentro do content, lá no nosso content, que a gente tem o content box, eu vou estilizar esse box específico. E vou passar um position também absoluto, para ficar absoluto, legal. Olha como é que ficou tudo junto ali. E vou passar um inset igual a 0, legal. E vou passar aqui um padding igual 50 pixels. Olha lá, já ficou ali, estilizado ali. Vou colocar o visibility dele aqui agora. Vou colocar para ele sumir, hidden. Olha, todos os textos que estavam lá dentro sumiu. E eu vou colocar o opacity aqui de 0 para ficar todos sem transpacidade. E vou colocar um transition, que quando à medida que isso acontecer, a transição, eu vou colocar 0,5 segundos. Eu esqueci aqui de algum item, provavelmente eu esqueci aqui de algum item, para poder dizer que... foi o left aqui. Ó. O left, em vez de ser 50, eu vou colocar 80 pixels. Olha, já ficou melhor, ok? Em vez de ser 50 pixels, eu vou colocar 80 para ficar um pouco mais para esquerda, para separar da esquerda, para ficar aqui melhor o item. Então, agora, quando eu clico, olha que legal como já está ficando, olha que doideira. Agora, eu vou utilizar aquela mesma ideia para fixar na cabeça de vocês, para a gente fechar isso com chave de ouro. O tabs, lá no input, quando ele estiver, quando for a primeira criança, nt shield,
Quando for a primeira criança e ela estiver checada, checked, eu vou fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Dentro do content, onde eu tenho o meu content box, eu vou estilizar o primeiro item do nosso content box. E lá dentro eu vou dizer o seguinte, olha, você vai ter uma opacidade. Quando você estiver checado, você vai ter uma opacidade igual a 1 e uma visibilidade igual a visible. Ou seja, você vai aparecer, não vai sumir mais, vai aparecer. Vou salvar, olha que legal. E quando eu clico nos outros, não tem, porque eu só falei do 1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, vírgula em todos eles, para dizer o seguinte, olha, aqui quando for 2, aqui quando for 2. Aqui quando for 3, aqui quando for 3. Aqui quando for 4, aqui quando for 4. Vamos ver? Vou salvar. Vamos ver se já está tudo certinho. Olha, muito legal. Agora já pegou aqui cada cor corretamente. Olha, já está ficando aqui idêntico ao que a gente tem. Inclusive, agora, o que eu vou fazer? Dentro desse content box, só para a gente fechar isso aqui também, olha, dentro desse content, a gente tem o content box, e lá a gente tem o H2. E eu vou dizer para esse H2 que ele vai ter um colo FFF. Além de utilizar 5 hexadecimal, eu também posso escrever também, tá bem? Não muda nada. E esse H2 eu também quero ele ter um colo branco. Então, para reutilizar essa propriedade, para dizer que esse texto também vai ter uma cor branca, eu vou simplesmente dizer o seguinte, olha, vírgula, content box, eu vou dizer o seguinte, que lá na tag P eu também vou estilizar de branco. E olha, agora já ficou aqui todos os itens encaixados da mesma maneira que a gente deixou aqui. E por que é tão importante a gente ter variável? Olha só como eu disse que é importante a gente ter variável. Se eu vier aqui, por exemplo, que quiser uma outra cor, vamos pegar aqui uma cor roxa, por exemplo, deixa eu pegar aqui um mauve, eu gosto muito do ametista, que foi o que a gente colocou ali, mas vou pegar esse mauve aqui, por exemplo, e vou dar um Ctrl+C na cor mais clara e vou dar um Ctrl+V aqui na nossa variável. Eu não salvei, mas olha só, eu vou salvar e olha como ele já afeta todo o projeto onde tem essa variável. Olha que incrível. Inclusive aqui eu desafio a vocês, aqui onde tem cadê você? Cadê você? Aqui onde a gente tem a gradiente mesmo, aqui, eu desafio vocês a colocar uma variável e colocar ali para poder fazer isso daqui. Olha agora já está no jeito. Então, turma, espero que vocês tenham gostado bastante, tenham aprendido. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Que cor que vocês colocaram, se vocês cumpriram o desafio de colocar isso como uma variável, qual foi a variável que vocês colocaram. Não deixa de seguir, compartilhar e aguardo vocês no próximo vídeo aí, com cada vez aprimorando e potencializando o seu HTML e CSS. Um grande